psicológico para o meu paciente nas atividades de hidroterapia, porque justamente pelo ambiente ser diferente daquele que ele está acostumado, né, no dia a dia. Tratar complicações ortopédicas, muito importante também, né, justamente pelo princípio lá, pela questão da ausência de gravidade. Então eu tenho uma pressão sendo exercida sobre as articulações de maneira reduzida, né? Eu consigo trabalhar alguns movimentos em algumas situações, em alguns pacientes ortopédicos que normalmente não se conseguiria em solo. Então está aí a importância, né, da hidroterapia para esses pacientes também. Quando a gente fala em complicações ortopédicas, estamos falando aí nesse caso em pacientes neurológicos, tá? Aumento de condicionamento cardiovascular, justamente por essa questão dos movimentos serem mais dificultados, serem mais difíceis de ser executados dentro da água, tá? Devido principalmente ao princípio da viscosidade, lembra? Que é a resistência que a água exerce ao movimento em si, tá? É mais difícil de se abrir o braço, de se abrir a perna, de se fazer uma abdução do quadril, por exemplo, dentro da água, quando comparado com o solo. E oferecer recreação e socialização. Tá? Talvez esse aqui possa ser um dos princípios mais importantes, dos benefícios mais importantes para o meu paciente, a questão de socialização. Tá? Tem alguns grupos que a gente consegue trabalhar mais de um paciente ao mesmo tempo, pacientes neurológicos, né, dentro da piscina. Lógico que se eu tiver alguém me auxiliando, ou tiver algum tipo de auxiliar, alguém para me acompanhar com um grupo de pacientes, vai facilitar o meu trabalho. Mas a socialização que ocorre entre os pacientes dentro da água, ela é extremamente importante para o tratamento, tá? Não só de complicações de patologias neurológicas, mas de todos os outros tipos de patologias que a gente vai trabalhar também. Escolha, então, do método que a gente vai utilizar para tratar cada tipo de paciente, né? E eu considero 3 questões muito importantes quando eu vou escolher que tipo de ferramenta eu vou utilizar com o meu paciente dentro da hidroterapia. Tá? Para isso a gente precisa responder 3 questõezinhas. A primeira, qual é a condição do meu paciente? Tá? Como é que o meu paciente ele se encontra? Ele é um paciente colaborativo, né? É um paciente que tem uma certa autonomia, é um paciente que tem um certo grau de independência. Qual a condição geral do meu paciente? Né? A segunda questão, qual o nível de independência do meu paciente? É um paciente que caminha sozinho, ele precisa de apoio, ele utiliza algum tipo de dispositivo de auxílio, ele executa atividades de maneira independente. Qual é o grau, né, de capacidade desse meu paciente? E a outra, qual o grau de funcionalidade desse meu paciente? Tá? Ele é um paciente funcional? É um paciente acamado? É um paciente que executa alguma atividade de maneira voluntária, né? Ele executa movimentos sozinhos. Então, por que é importante a gente saber dessas condições? Porque desses 3 métodos que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver, o Bed-Ragaz, o Hallwig e o Watson, a gente vai ver que cada um deles é indicado para um tipo de paciente, né? Por exemplo, o Bed-Ragaz a gente normalmente utiliza com pacientes que têm um grau de independência mais baixo, um paciente que depende mais da ajuda de outras pessoas, né? Um paciente paraplégico, tetraplégico e que tem um grau de funcionalidade reduzido, diferente do Hallwig, que eu já consigo trabalhar com pacientes que normalmente utilizamos com pacientes independentes e funcionais, né? Então, para a gente diferenciar, para a gente citar como exemplo com relação a isso, no Hallwig normalmente utilizamos com pacientes tetraplégicos, paraplégicos, com paralisia cerebral, né? E o Hallwig normalmente utilizamos com pacientes mais funcionais, pacientes com síndrome de Down, pacientes que têm uma certa independência, pacientes com déficit cognitivo, intelectual, pacientes com Parkinson,
Então vai depender muito do grau do meu paciente, essa escolha, tá, do método. Então a gente vai começar a ver essas 3 ferramentas aí a partir de agora, tá? Então, para a gente conhecer esse método, o BED-RAGAS, tem algumas considerações que são importantes da gente ver, tá? A primeira delas é que o princípio do BED-RAGAS é uma ferramenta que a gente utiliza muito em solo, que é o PNF, né? A facilitação neuromuscular proprioceptiva. Vocês vão ter a oportunidade também de conhecer essa ferramenta mais para frente. Quem tiver curiosidade já vai vendo alguma coisa, tá? Para ir adiantando o conteúdo de vocês e tudo mais, e já ir se familiarizando com o conceito. Então, é uma técnica realizada em que exercícios de fortalecimento e mobilização assistidos pelo terapeuta são realizados enquanto o paciente está horizontalmente na água com apoio fornecido por flutuadores ao redor do pescoço, braços, pelve e perna. Tá? Então, a realização dessa técnica ele consiste em um terapeuta para um paciente. Tá? Eu não consigo trabalhar com grupos no caso do BED-RAGAS. Especificamente vai ser um terapeuta para um paciente, beleza? E a atuação do terapeuta nesse caso ela vai ser de maneira assistida, tá? Normalmente, na grande maioria dos exercícios desse método, tá? As execuções são feitas pelo paciente, enquanto o terapeuta ele trabalha de maneira assistida, ele apenas auxilia, tá? Na execução das tarefas e dos movimentos, beleza? A gente vai ver mais para frente como é que funciona isso aí. A título de curiosidade, então, essa técnica ela foi desenvolvida em 1930, tá? Então é uma técnica que já tem 90 anos, né, de aplicabilidade, voltada a pacientes neurológicos principalmente, tá? Pode ser utilizada com outros grupos de pacientes, sem problema nenhum, mas é uma ferramenta muito eficaz quando utilizada em casos neurológicos, tá? E ela recebe esse nome aí devido ao local que ela foi desenvolvida, tá? Era utilizada, então, ela foi desenvolvida, aliás, dentro de termas, de piscinas térmicas, tá? Naturais, na cidade de BED-RAGAS, tá? Lá na Suíça. Então é uma técnica importada, que veio de fora e que tem grande serventia para a fisioterapia quando relacionada a pacientes neurológicos. Que consiste, né, a questão dos exercícios, são uma espécie de adaptação de exercícios terrestres. Então, foi se adaptado principalmente a questão do método de PNF, né, da facilitação neuromuscular, trabalho de propriocepção do meu paciente. Então, são movimentos, são exercícios que normalmente são realizados no solo, porém foram adaptados utilizando flutuadores, né, no meu paciente, para que ele pudesse executar esses movimentos de maneira mais fácil dentro da água, né? A realização desses movimentos dentro da água é mais fácil do que em solo, como a gente já tinha comentado anteriormente. A técnica, então, ela em si, ela envolve um terapeuta trabalhando de maneira individual para cada paciente, né? Conforme foi dito anteriormente. E a gente vai trabalhar de maneira a orientar esse paciente através de padrões específicos de movimento e de resistência, com efeito de alongamento e relaxamento muscular e da modulação da dor associada e com o objetivo de melhorar a propriocepção e funcionamento neuromuscular. Então, se a gente puder destacar 2 características importantes do BED-RAGAS, né, serão elas o relaxamento muscular, tá? Entre todas os efeitos e os benefícios da técnica, né? A gente pode destacar, então, relaxamento muscular e a questão da propriocepção e funcionamento neuromuscular, tá? Propriocepção e melhoramento do funcionamento neuromuscular do meu paciente, tá? São 2 efeitos aí muito significativos e muito importantes obtidos dentro dessa técnica. E assim como o PNF terrestre,
o BEDRH recruta músculos fracos por transbordamento de músculos fortes. Tá? Então, o que acontece? Eu sobrecarrego músculos que estão fortes, tá? E até chegar num ponto que os músculos fracos vão começar a ser estimulados também, né, dentro desse efeito executado nos músculos que estão fortes. Tá? Então, um excesso de trabalho de músculo forte vai gerar também uma estimulação em músculos que estejam fracos, beleza? Para a questão de reabilitação e função neuromuscular. Tá? Então, é muito importante a utilização de BEDRHs, principalmente para pacientes hipotônicos. Tá? Pacientes com perca de força muscular, com padrão hipotônico, também é muito importante. E ele se difere do PNF normal, do PNF terrestre, devido a alguns detalhes, né? Nesse caso aí, quando a gente utiliza o PNF, o meu paciente ele normalmente fica deitado, né? O paciente fica em uma posição e é o terapeuta, o fisioterapeuta, quem se move ao redor do paciente, quem se desloca ao redor do paciente, executando os movimentos, né? Facilitando os movimentos. É o terapeuta, o fisioterapeuta, quem muda sua posição durante a execução do trabalho, né, da técnica. E no PNF em água, no caso do BEDRHs, é o contrário. O fisioterapeuta ele vai ser um ponto móvel, um ponto fixo, aliás, tá, na realização dos exercícios e dos movimentos. E a movimentação, então, ela fica por conta do paciente. É o paciente quem é deslocado ao redor do terapeuta. O terapeuta ele funciona como um ponto fixo na execução dos movimentos e o paciente que se movimenta. O paciente é o ponto móvel, tá, na execução dos movimentos. Então essa aí é a diferença principal do PNF terrestre com os efeitos de facilitação neuromuscular obtidos através do método do BEDRHs. Então, dentro desse método, a abordagem do terapeuta para com o paciente ela ocorre de 4 maneiras, tá? De maneira passiva, de maneira isotônica, isométrica e isocinética. Tá? Então são 4 formas de trabalhar com o paciente.